Olá pessoal, professor Ednilson, gravando para o curso técnico em segurança do trabalho, Colégio Estadual de Educação Profissional Dr. Brasílio Machado, conversando com a turma de prevenção e controle de riscos e perdas do terceiro semestre do curso. Ok, pessoal? Então, a nossa última aula, a gente foi falando aqui sobre a árvore de causa, né? Vamos dar uma passada rápida aqui nos slides para a gente poder relembrar aí o assunto, né, na nossa aula de segunda-feira. Então, hoje, quinta-feira, né, nós temos a nossa aula, dia 21 de maio de 2020. Então, a gente foi passando para vocês ali os métodos de investigação, né, a diferença do perigo e risco. A gente falou aí sobre o iceberg, né, que os comportamentos de risco eles são muito grandes, né, são apenas aí a parte que fica escondida aí do iceberg, né. Então a gente foi mostrando para vocês o modelo de Hanson, os processos, as nossas barreiras de controle, né. Então tá ali a energia, nós temos o risco. Nós vamos colocando as nossas barreiras de controle, mas as nossas vulnerabilidades elas estão aí presentes, tá? Então aí nós vamos fechando, né, com o procedimento, com EPI, com EPR. Olha lá, a gente bloqueia, mas ainda alguma coisa pode acontecer, tá? Então aqui a gente parou, né, na última aula nós paramos nesse slide, nós paramos no slide 8. Então a gente falou aí, está falando sobre a gestão dos incidentes e acidentes. Então, pessoal, é só um esquema aí para que vocês possam compreender e entender que mesmo que a gente faça toda a gestão de risco, né, aquela gestão, por mais eficiente que a gente busque, né, com mais eficiente a gente tente ser, sempre vai haver aí essas arestas, vão haver aí esses locais aonde possam aí acontecer aí os acidentes, porque a gente sabe que existem vulnerabilidades no sistema. Então essas vulnerabilidades elas podem ser tanto de procedimento, ela pode ser uma vulnerabilidade pessoal, né, do próprio colaborador, pode ser uma vulnerabilidade aí em geral da empresa como um todo. Então nós temos que tentar descobrir essas vulnerabilidades dentro dos nossos processos e nós trabalharmos para evitarmos que essas vulnerabilidades aí possam causar aí acidentes, tá? Então aí nós vamos falar aí do efeito dominó, né? Então aí as causas é, básicas, imediatas e as faltas de controle, né? Então falta de controle são itens do programa de gestão de segurança, tá? Causas básicas são fatores pessoais e fatores de trabalho, e causas imediatas são atos e condições abaixo do padrão, tá? Então aqui um exemplo, né? Ó, um operador sofreu um acidente por não estar usando o EPI. Qual que é a causa básica desse acidente? Então nós temos aqui causas imediatas, causas básicas e falta de controle. Ó, o operador sofreu um acidente por não estar usando o EPI. Causa imediata. Causa básica, por que não usou o EPI? O supervisor orientava, não orientava, nunca orientou, cobrava, né? Então eu vejo que ele vem acumulando aí ações que não eram feitas, né? Que foram deixadas aí de fazer e que acabaram causando um acidente. Olha lá, falha no sistema. Por que o supervisor nunca cobrou, nunca orientou? Será que é uma deficiência na liderança? A liderança está deficiente, né? A gestão de segurança está deficiente, por isso que esse acidente aconteceu. Então o objetivo principal, gente, né, de nós fazermos aí uma análise e uma investigação de acidente é nós identificar aí o que falhou no sistema, tá? A ideia não é a gente buscar culpados, não é, não é apontar o dedo para ninguém dizendo, ah, você errou, você falhou, né? A ideia principal não é essa, é identificar os itens que falharam,
né, aquilo que aconteceu, né, que causou esse acidente. Então, ó, no slide está aqui, ó, o objetivo principal do processo de investigação é o de encontrar quais os itens do sistema que falharam para que ocorresse esse incidente, bem como a sua correção para evitar a sua reincidência. Esse é o motivo esse é o objetivo principal, gente, das nossas investigações, tá? É identificar o que falhou, providenciar a sua correção e evitar a sua reincidência. Isto é obtido através da identificação das causas básicas e não somente das imediatas. Então nós muitas vezes paramos a investigação na causa imediata. Simplesmente tentamos achar onde está a falha, né? E geralmente uma possível falha, né? Ela logo se apresenta de imediato. Né? No caso ali o colaborador não usou o EPI, opa, aconteceu um acidente porque ele não usou o EPI. Né? Então essa causa imediata ela já se apresenta, né, de início e nós muitas vezes vamos naquela vontade de resolver o acidente, a gente vai e acaba tendo aquilo como uma verdade e não correndo atrás das causas básicas, né, ou das falhas sistêmicas, tá? Então olha só, exemplos de falha, ó, do sistema, falha nas inspeções. Pode acontecer falhas nas nossas inspeções? Pode, né? Muitas vezes a gente acaba passando, né, despercebido uma situação de risco, que ela está ali no ambiente de trabalho, mas às vezes a gente acaba falhando nessas inspeções, talvez às vezes por pressa, às vezes talvez até por desconhecimento. Deficiência de treinamento na operação de equipamento. Pode ser uma falha de sistema? Pode sim, né? Deficiência em treinamento, falha nos treinamentos. Então isso também pode acontecer. Liderança permitir que trabalhos de alto risco sem avaliação, se o empregado está habilitado para a tarefa. Então lembro, né, que eu falei para vocês na aula, né, que certa vez o pessoal tentou fazer um trabalho com eletricidade, com NR10, né? Então era um trabalho com linha com alta tensão, né? Com tensão, com corrente. E eles me apresentaram um certificado de NR10 com apenas 4 horas de duração, né? Então esse pessoal eles não eram treinados, eles não eram capacitados, eles tinham feito esse treinamento aí por uma plataforma, né, na internet. Então na internet eles fizeram esse treinamento, né? Receberam o certificado e estavam atuando como trabalhadores treinados, né, e capacitados aí em NR10. Então, não passou porque eu barrei, né, mas veio essas informações, veio esses treinamentos, e aí quando eu fui fazer a avaliação, né, dessa documentação, a hora que eu fui olhar essa documentação, eu verifiquei que esses treinamentos eles eram inválidos, né? Porque a NR10 ela pede 40 horas de treinamento e não apenas 4. Então a gente percebeu ali que não havia um treinamento, não havia uma capacitação. E se nós liberássemos esse pessoal para fazer esse trabalho, pessoal, com certeza o acidente poderia acontecer porque não havia ali um treinamento, não havia uma capacitação adequada dessa equipe. Falta de observar a execução da tarefa, crítica, né? Identificando os seus desvios. Então é importante a gente observar a execução das tarefas, né? Muitas vezes a gente quer fazer levantamento de perigos e riscos, fazer uma APR atrás da mesa, né? Quando vem o supervisor e pede para nós, a gente preenche ali. Mas é importante, periodicamente, nós acompanharmos essas atividades, olharmos essas atividades da maneira que elas estão sendo feitas, observarmos, conversarmos, verificar realmente como essa tarefa está sendo executada e analisar criticamente, né? Identificar os seus desvios, identificar situações que possam causar desvios, porque só assim nós vamos estar trabalhando preventivamente e tendo uma boa gestão aí dos acidentes e dos incidentes, tá? Então aí a metodologia da investigação, né?
é um processo de condução, ela deve seguir os seguintes passos, ó, coleta de dados. É importante a gente coletar dados e não tentar fazer já o pré-julgamento, né, nessas coletas de dados. Então, é coletar todas as informações que forem necessárias, tá? Tudo que falarem, tudo que foi falando, você vai anotando ali as informações, fala com testemunha, fala com o acidentado. Então, a coleta de dados ali é muito importante, gente. Essa é a parte mais importante. Não podemos, né, como eu falei, você já fazer um pré-julgamento na coleta de dados. Então, no momento de coleta de dados ali é para você receber as informações daquilo que aconteceu, né, e não já nós sairmos tomando decisões, né, ou fazendo pré-julgamento do que pode ter acontecido, o que não. Então, a primeira parte é coletar dados, coletar informações. O que aconteceu, que horas que aconteceu, quem viu, onde foi, o que aconteceu. Todas essas informações são importantes, tá? Depois dessa etapa, nós vamos para a etapa de análise de dados. A gente vai analisar esses dados. E aí, ó, o João falou que aconteceu isso e isso. Mas o Antônio disse que foi isso. Então, a Maria confirmou a versão do Antônio. Aí você pega lá uma câmera de segurança e vai confirmar se a versão do Antônio é ok ou se a visão do Pedro, né, a versão que o Pedro contou, é a versão verdadeira, tá? Então essas análises desses dados aí são muito importantes, tá? É o momento de você analisar e o momento ali de você já fazer essa análise crítica dessas informações, tá? E depois, elaboração de um plano de ação, né? Então, o que aconteceu, como que aconteceu, né? Fazer um plano de ação para a gente tentar identificar essa causa, identificar essas causas raízes e tomar as medidas aí, as ações para que ele não aconteça novamente, tá? Então, ali na coleta de dados, ó, o objetivo principal é coletar evidências para análise posterior. Então, não adianta, né? Ó, levantamento do local do incidente, testemunhas, descrição da atividade, o equipamento, descrição das energias presentes. Então, tudo que aconteceu nesse acidente, nós vamos buscar no momento da coleta de dados, tá? Fotografias são importantes, simulações são importantes, ó, entrevistas, especificação técnica do equipamento, tá? É importante a gente também buscar essas informações técnicas, porque às vezes podem estar fazendo uma atividade com carga superior a que o equipamento aguenta, né? Certa vez eu atendi um acidente que o guindaste ele tinha capacidade para movimentar 6 toneladas de equipamento e eles estavam movimentando 10, né? O que aconteceu? Arrebentou, quebrou. Então, graças a Deus não teve danos com pessoas, mas houve um dano material ali muito grande, né? Então, o diagrama da árvore de causa, né? Já começa aqui, a gente já começa a fazer o diagrama. Então, na próxima aula a gente já vai mostrar para vocês como fazer esse diagrama, né? Mostrando aqui as caixas do fluxograma, né? Para que a gente possa montar aí uma árvore de causa até a gente chegar na causa real aí do acidente, ok, pessoal? Então a gente para aqui no slide 19, né? Na próxima aula a gente continua falando aí sobre o nosso tema árvore de causa, ok? Então, deixar aí um grande abraço a todos e até a próxima aula.